Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nessa semana muito maluca, muito corrida, gravamos muita coisa, muita pauta que saiu, tudo de uma vez. Saiu anime do Pluto, gravamos podcast, gravamos sobre Gen V, spin-off de The Boys, gravamos sobre Ataque dos Titãs, que o anime também acabou. Essa semana agora vamos gravar de Loki e as Marvels, né? O filme e a série aí do universo cinematográfico da Marvel. Hoje vamos comentar Loki e seu glorioso propósito. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com meu querido amigo Alan Nicole. Como vai, E Alan? aí, pessoal, tudo bem? Firmes e fortes aqui, né? Encerrando mais uma série da Marvel. Acho que o ano acabou, né? Tá acabando já com o Loki e as Marvels, né? Acabou, encerrou Marvel por esse ano. Isso, e eu acho que encerrou em grande estilo com o nosso querido Tom Hiddleston, um roteiro aí que fechou com chave de ouro, na minha opinião. Estou curioso para saber a opinião de Alan sobre isso, né? Vamos ver aqui o que é que a gente tira. A opinião sobre variantes do Kang. Será que vão trocar o Kang? Saiu muita notícia recentemente, né? Sobre o ator, ele vai ser julgado ainda. Ninguém sabe qual é o futuro do Jonathan Majors. Vamos lá. A gente vai debater aí durante o programa. E não esqueça que aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. E você pode nos ouvir em diversas plataformas como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, qualquer aplicativo que você utilize. Não se esqueça de nos avaliar em 5 estrelas no Spotify. Alan, meu querido, eu senti uma certa, como é que eu posso dizer, má vontade de algumas pessoas em avaliar a série do Loki, porque tem realmente algo que eu não achei muito legal, mas eu entendi por que foi feito. Mas assim, vamos lá. São 12 episódios apenas. Uhum. Eles disseram que a série foi planejada para 12 episódios desde o começo. O roteiro já estava escrito, deve ter tido alguma alteração, né, aqui e acolá. Mas a gente percebe, né, assistindo essa segunda temporada, que faz sentido, né? Uhum. Principalmente pelos dois últimos episódios dessa segunda temporada. A primeira a gente vai acompanhando, achando que realmente vai seguindo por um caminho inédito, mas no final a gente descobre que não, né? E por que eu estou dizendo isso? Aqui é o verdadeiro surgimento do multiverso, que a gente achou que era com a morte do aquele que permanece no final da primeira temporada, né? A gente achou, não, aqui quando morreu aquele que permanece e a Wanda matou Matou não, agora a Wanda ganhou os poderes e o Doutor Estranho usou o poder lá com o Homem-Aranha, liberou o multiverso. Não, não foi ali. A gente descobriu que. Até porque, né, a TVA tá fora do tempo, né? E aquele que permanece também está em um local diferenciado, né? Uhum. Tá fora de tudo do tempo que a gente conhece, né? Então a gente acompanha agora no final da segunda temporada. Então acho que falta assim paciência das pessoas, porque eu vi o pessoal dizer não precisava dos 4 episódios da segunda temporada, só os dois últimos. Corta os 4, deixa os 8. Aí você não tem o desenvolvimento dos personagens. Uhum. Você não se importa com os personagens. Você não tem o aprendizado do Loki. Entendeu? Não faz sentido. As pessoas estão malucas. As pessoas. Antigamente, a gente tinha séries de 24 episódios. A gente tinha séries de 48 episódios. Uhum. Né? Hoje em dia já reduziu demais. Aí tem uma série de 2 temporadas de 6 cada, totalizando 12. E a galera ainda quer cortar. É demais, assim, eu acho, assim, que é não querer pensar, é não querer, assim... Eu não achei maçante, É, eu, entendeu? Eu acho que a série do Loki surpreendeu demais, assim, principalmente nessa segunda temporada. Eu esperava um caminho diferente e não foi, entendeu? O que é que você acha aí? eu acho que essa série ela foi muito fiel a ela mesma, né? Ela não, ela tinha uma coisa, uma expectativa na primeira temporada, né, de que ela ia mexer muito com o futuro da Marvel, né? Que ela ia mexer com essa coisa de linhas do tempo, né, e tal.
E não foi, né? Acabou sendo assim. Ela é uma série muito fechada nela mesma, se for pra parar pra pensar muito, né? Tirando o fato do Loki, né, ter uma conexão com o resto do universo da Marvel, né? Com os Vingadores, com o Thor e tudo mais. Tirando isso, ela é toda. Parece uma outra série. Parece uma série fechada. Ela é a única que tava fiel ao próprio sentimento que o Kevin Feige passou de que as histórias agora iam ser um pouco mais descompromissadas, desconexas, né? No final das contas não foi assim, mas enfim. É, teve essa coisa do Kang, que apresentava como o começo da história de um grande vilão. E essa própria temporada parece que desconstruiu isso no final das contas, né? E achei curioso porque em alguns momentos eles disseram que não foi. Depois que tudo que aconteceu, né, com o Jonathan Majors, né? Com o Kang, aquele que permanece. Depois de tudo que aconteceu com ele na vida real e tal, se cogitou que a Marvel estava fazendo um cálculo de rota, né? E para tirar ele da história, né? E no final a produção, se eu não me engano, alguém disse, eu não lembro agora quem foi, mas chegaram a dizer a público que a série foi gravada e foi feita do jeito que ela foi pensada desde o começo. Não houve mudanças, né? Não houve cortes, não houve nada assim que tivesse que reformular a série toda, como está acontecendo com o Demolidor agora, né? Então, E a ideia de mudar o Kang, segundo aquela revista que, se eu não me engano, foi a Variety, né? Porque a Variety soltou um monte de informações internas, né? e não foi. A ideia dizem que já foi por causa do Homem-Formiga antes das Mas denúncias. era aquela informação da Variety depois foi meio que desacreditada, né? Assim, a pessoa que escreveu ela não tinha muita credibilidade, não. Ah, Teve tá. toda uma confusão na internet depois, enfim. A pessoa era meio mal. Não, até porque era mais fácil fazer request do ator do que substituir o personagem, né? Pois é, a série do Loki, ela deixa em aberto, na minha opinião, no final das contas, com relação a isso, né? Ou com relação ao Kang. Ela fechou um ciclo, como eu falei, se você não pensar muito nas outras coisas da Marvel, né? Ela por si só, ela se basta. Ela cria todo um arco do herói Loki, né? Essa coisa dele virar um herói, um anti-herói, por assim dizer. E o final é muito bonito até, né? O final dele. Tem umas É. coisas confusas? Tem. Porque quando você trabalha com essa coisa de paradoxos e volta no tempo e faz aquilo, e muda de novo e vai e volta. Tem uma hora que tem uma hora que eu parei de tentar entender e só fui levando a história. Sabe assim? Porque era muito complicado algumas coisas. Sabe? Então, Isso. assim, a própria conexão entre a primeira temporada e a segunda, pra mim, não. Para mim tem um buraco ali. Tem uma coisa que não casou naquela história, né? Mas. É, Sério? porque se você lembra bem, no final da primeira temporada, depois que aquele que permanece morre, né? É destruído pela Sylvie, e o Loki volta pra AVT, ele encontra o Morbius e o Mobius e a. Ai, esqueci o nome dela, da outra. Na, é porque ela tem um númerozinho, é B alguma coisa. É a caçadora É, a B15. B15. Então, ele encontra eles dois e eles não lembram do Loki, né? E aí ele olha e vê uma Sim. estátua do Kang e aí dava a entender que eles estavam numa realidade onde o Kang tinha dominado tudo de vez, outra variante do Kang, e não era esse o caso. Depois a gente Isso. vê, depois que os episódios da segunda temporada vão desenrolando, que ele simplesmente foi pro passado da própria AVT. Então assim, como é que ele volta pro Isso. passado da AVT, onde eles teoricamente ainda cultuavam a figura dos aquelas três entidades que controlavam o tempo, como é que chama? Sim. Onde não tinha passado, presente e futuro na AVT, né? A questão era Pois essa. é, Como é que ele voltou pro passado para um canto que não tinha passado, e- já que não existe como é que ele passado, presente e voltou para o futuro? passado da AVT e ao mesmo tempo ele vê a figura do Kang ali cultuada, entendeu? Não faz sentido. Isso. Então assim, pra mim teve um. Não, faz sentido depois, né? Porque o Kang tinha o tempad dele, que é aquele negócio que ele usa na mão esquerda, que a Sylvie rouba, né? Ela dá acesso a coisas que os tempads normais não dá. Aí a Sylvie jogou ele lá, Pois é, né? Sem querer. mas ainda assim, Então ele foi pro ele foi pro passado. passado e no passado ele encontra o estátua do Kang. Onde- Isso, porque naquele momento seria depois da Guerra Multiversal. Mas não é. Onde o Kang realmente mandou, aquele que permanece, né? Mandou ali. Antes dele apagar a memória da galera. Mas Foi isso que eles não aconteceu. têm essa no final, não tem essa conexão. Não fica dessa forma. Tanto é que quando eles vão atrás do Loki,
né? Logo em seguida, nos episódios, né? Acho que no mesmo episódio, ou no segundo da segunda temporada, o Loki olha e eles veem que tem aquela figura das três criaturas, né? E ele fala daquele que permanece, eles não sabem do que ele tá falando. E aí o Loki pega e usa aquele bastão pra destruir a parede e mostrar a face do Kang por trás. Entendeu? Então, assim, fica meio Isso. desconexo. Como é que ao mesmo tempo eles têm uma estátua do Kang, que eles estão cultuando o Kang como pessoa, e depois, lá pelas tantas, eles. Não, não. É o passado, eles não sabiam nem quem era o Kang, e o Kang estava escondido por trás da figura ainda dos três bichos. E eles não sabiam, né? Acreditaram, né, no Loki, né? E tiveram que É, acreditar. E porque muito foi, pra onde correr. aconteceu. Aí, enfim, então, pra mim ficou meio. Porque o Loki estava deslizando no tempo, Pois é, né? E era algo que eles consideravam impossível. Pô, a AVT mas não eles tem não, como. pra mim não ficou muito bem construída essa coisa, essa conexão entre a segunda temporada e a primeira, com essa coisa do Kang, da mudança que aconteceu e tudo mais. Mas enfim, como eu falei, teve uma hora que eu parei de tentar encaixar, né, de tentar entender essas coisas e deixei rolar, entendeu? Depois eu deixei pra lá isso, mas a série Eu em parei si, de tentar entender alguma coisa no final. que Porque, também não faz sentido, né? né? Assim, Entendeu? o Loki, Quando. de repente o Loki O que. ganha todo aquele poder e consegue controlar e é uma coisa que também não. Isso. O que eu entendi que não sei se ele ganhou o poder do nada ou ele recebeu o poder do aquele que permanece. Como que quer dizer o seguinte, bom, aquele que permanece foi o grande manipulador da Não, aí eu história, acho que né? não. Aí Como parece, pelo que a conversa que ele tem no final, aí que tá, né? Tentando entender agora. Pela conversa que ele volta lá, que ele tenta deter a Sylvie lá daquela cena da última temporada, pro episódio do último episódio da primeira temporada, que ele volta, né? A Sylvie tá tentando matar o Kang, né? Aí ele sim, fala com o Kang para ela lá e começa a conversar com ele. Aí ele fala: O que? Você não aprendeu ainda a fazer isso? Eu pensei que você já tinha aprendido a fazer isso. Então, assim, é como se é uma coisa que o Loki aprendeu sozinho, adquiriu esse poder, esse conhecimento, não sei como, mas aprendeu. Depois o Loki, inclusive, aprende. não Depois o sei. Loki aprende isso, de fato. Entendeu? Não é uma coisa que ele dá. Teve duas interpretações que eu fiz, Alan. A primeira foi, lembra aquela cena que, não, primeiramente, eu vou lhe dizer uma coisa. A gente teve quantas versões, quantas variantes? A gente teve aquele que permanece, teve o Victor Timely Uhum. e teve o Kang, lá na série do Homem-Formiga. Uma coisa que a gente aprendeu com o Victor Timely. A gente não pode confiar nele, em nenhuma versão. Nenhuma. Ele é um mentiroso compulsivo. Isso a gente aprendeu com o Victor Timely. Ele mostrou diversas vezes, ele mente por brincadeira, né? Pode rever todas as cenas do Victor Timely antes de ele começar a realmente se importar em querer ajudar a galera. Tô dizendo assim, quando ele é sequestrado pela Ravonna e pelo aquele outro caçador com a Miss Minutes, por exemplo. Hum. Ele já chega na sala fingindo que não, ainda bem que vocês me resgataram, entendeu? Quando ele tá fugindo da galera lá no tempo dele também, na feira lá. Uhum. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Quando eu revi aquela cena do aquele que permanece, logo depois de Homem-Formiga, você começa a rever, pensar diferente de tudo. Quando você rever essa cena agora, sabendo que ele é um mentiroso, você não pode confiar nele, nas informações que ele dá. Tudo pode ser mentira ou verdade ao mesmo tempo. É o gato de Schrödinger, entendeu? É, Você nunca sabe em que confiar até que você realmente veja a verdade acontecer. mas, Não tem mas como nesse confiar caso nele, dos poderes do entendeu? que o Loki é capaz de fazer ali no final da série, não é uma coisa que eu vejo que ele ganhou do Kang. É uma coisa que o Loki mesmo já Então, conseguiu. Aquela coisa do deslize do tempo. Não sei se tem a ver com isso, né? Se isso mudou a, a composição dos poderes dele. Eu não sei, não foi explicado muito bem isso, mas como eu falei, eu também não parei muito pra pensar, né? é, Eu só sei que pra mim a ficou claro primeira, que, o pra mim primeiro ficou claro caô, que o não primeiro era nada caô do Kang. Pra mim ficou claro que não era nada do um caô comprovado do aquele que permanece. Ele diz assim: "Eu não sei o que acontece depois daqui". Isso é caô, né? Porque se o aquele que permanece sabia que o Loki iria voltar ali de algum jeito, é porque ele sabia de alguma coisa que acontecia depois da morte dele. Então é caô que ele sabia só o que acontecia até ali. É mentira dele. Ele sabia das possibilidades.
Então fica essa Pra questão. mim não fez Foi sentido. o... Pra mim também não fez sentido no Hã? final das contas. Porque no final das contas ele acabou morrendo de todo jeito, né? E ficou por isso Então, mesmo. mas qual era a questão dele, Ala? Eu acho que ele, talvez, a possibilidade. Lembra que ele contava a história? Não, ele queria. Ele tava de saco cheio daquilo ali e ele queria que o Loki ou a Sylvie substituísse ele. Lembra que ele tinha essa história? É, uma proposta. Mas no final das contas ele contava que o Loki ia deter a Sylvie e ele ia ficar vivo no final. Que é o que não aconteceu. Isso, exatamente. A ideia dele era, Loki, ele ia morrer, aquele que permanece. Tanto é que ele fala, você acha que eu não ia ter condição de me defender aqui? Eu tenho condição, mas ele é muito maquiavélico. Eu gosto do aquele que permanece. Pra mim é a melhor variante que eu das três versões, as que mais falam, né? Porque tem aquelas versões lá do Coliseu que a gente não tem muita coisa. Mas eu gosto do aquele que permanece, que pra mim é o mais maquiavélico, mais manipulador e mais mentiroso, porque a gente não pode confiar nele. Mas ele fala: você acha que eu não tenho condição de me defender? Eu tenho. Mas é o plano dele. Ele morre ali para dar uma falsa esperança, né? De que pra Sylvie resolver o problema e pro Loki, não. A gente não resolveu o problema. Agora a gente tem que resolver outra questão. Aí acha que é só a questão do achar o Victor Timely, né? E liberar o Tear lá, alguma coisa assim, e não era, né? Aí as soluções que o Loki arruma não funciona. Aí fica parecendo que ele tem que matar a Sylvie É, pra ficar do lado do aquele que tem permanece. um momento da história, tem um momento lá que aparecia isso, sabe? Assim, parecia que ele tinha que fazer esse sacrifício, né? Que ele teria que Eu matar pensei a também. Sylvie para que tudo ficasse ok, né? Aí não, ele subverte tudo e aí ele vira super poderoso e aí faz aquilo tudo lá, né? E controla a situação toda no final das contas e se sacrifica, né? No final. Então assim, no É, final, o percurso da série em si, como eu falei, era uma coisa mais assim de sentimento do que de lógica pra mim nessa série. Ela funciona mais por isso, porque depois ficou muita ponta em aberto, né, também. A gente não sabe o que vai ser desses personagens. O Loki vai ficar ali pra sempre, vai ficar daquele jeito, sabe? O que é que acontece? Porque assim, a gente na verdade não viu, né, fora da série, nenhuma implicação, né, do que estava acontecendo ali. Aquela coisa das linhas do tempo e etc. A gente não vê, né, acontecer. é. A gente vê Aquele assim, garoto ali, ele é a verdadeira origem do todas as variantes do Kang, ou ele é um descendente? Ele é um passado daquele que lá no ano 3000 vai se tornar o cientista que vai virar o Kang, não entendeu? faço ideia. Faltou. Porque o Victor Time, ele depois ali de que resolve a situação, ele desaparece, a gente não sabe pra onde ele foi, entendeu? Também tem isso, né? E aí eles falam no final no último episódio, fazem uma referência ao que aconteceu no Homem-Formiga, né? No filme do Quantumania, dizendo que, teve essa variante aqui que deu problema, mas já cuidaram dele. Então, Isso, porque a VT virou um negócio de ficar de olho nas variantes do aquele que permanece. eles estão lá de olho, né? Mas assim, então dá a entender que isso tá sob controle da VT, né? Que isso não virou uma questão, como supostamente a gente pensaria que seria a questão, né? Não ficou assim claro pra gente que aquilo ali vai ser um grande problema, como a gente pensava que seria, né? Mas eu acho que aquele Coliseu dos Kangs deixa meio claro isso, né? Que o Kang do filme do Homem-Formiga era um rebelde que foi sabotado por alguém, né? Aquela nave dele, aquele negócio de viajar no tempo foi sabotado e ele ficou preso ali, É que ele seria, na né? verdade, o mais perigoso deles e que eles fecharam ele ali, né? Isso, Então, assim, exatamente. Tanto é que aqueles Kang estavam se reunindo no Coliseu. Aí quando eles sabem que os humanos tiveram acesso ao multiverso
e aquele Kang foi derrotado pelos humanos, eles disseram, pô, agora a gente tem que fazer alguma coisa, Pois é. né? Mas aí, agora, o que aconteceu na temporada do Loki dá a entender que Aparentemente não tem essa guerra ainda dos Kangs, né? que a Que ele AVT fala. tá no controle, que ela tá aos poucos podando, né? Cada um dos outros Kangs estão dando conta, né? É, Então, né, ficou meio que no 0-0. Mas pra quem tá de fora, acho que essa participação aí dos Kangs no Quantumania, a gente não viu, né? Reflexo disso, assim, de toda aquela confusão de linha sagrada e podando e destruindo e o caos, e o TA explodindo e tudo. Não teve nada disso, assim, sabe? O Multiverso da Loucura foi o a que questão é mais chegou que perto, mas a gente não viu, né? Não teve implicação direta naquilo ali, né? essa série deveria ter vindo ao ar, essa segunda temporada, junto da primeira e antes de tudo de multiverso, pô. Entendeu? Porque ficou essa questão. O tempo todo o pessoal perguntando: não, o multiverso surgiu quando aquele que permanece morreu. Não, surgiu quando a Wanda despertou o poder. Não, foi com o Doutor Estranho. Agora a gente entende onde foi. Mas foi muito tarde, porque a gente já teve quantas obras de multiverso? Três. Doutor Estranho, né? Homem-Aranha É, e Homem-Formiga. Já teve três obras que. E agora, ao mesmo tempo, né? Teve as Marvels. teve uma Quatro. menção agora, então. Quatro obras com menção de multiverso, né? Isso já que já devia ter vindo ao ar há muito tempo para você ficar claro quando foi que teve realmente, oficialmente, começou o multiverso. Aí lá no Homem-Formiga, você bota uma cena pós-créditos da TVA. Que legal seria, entendeu? Você rever os personagens ali recebendo o documento mostrando que o Kang foi podado, entendeu? É, E Foi até, podado não, resolveram a e situação. até segunda ordem a gente sabe que vai ter Vingadores a dinastia Kang, né? Será que ainda vai ter mesmo isso? Eu já tinha notícia de que eles queriam trocar o Kang pelo Doom, né? Pelo Dr. Doom. Então, Pois é. não sei, não sei. Mas assim, tirando isso, como eu falei, se você esquecer todo esse contexto da Marvel, todo o universo cinematográfico, as séries e tudo mais, e focar só na história que foi contada ali naquela série, ela foi leal a ela mesma. Ela foi. Fechou-se o ciclo dentro dela mesma, assim, sabe? Foi a história do Loki, Isso. chegou lá, tem toda aquela confusão de tempo e não sei o que, e Miss Minutes e aquela outra lá, que acabou, pelo que eu entendi, no final do tempo, né? Ela acabou caindo nas garras do Alioth, né? Ela acabou sendo, Ravonna. a Ravonna acabou sendo podada e caiu lá onde estavam os outros Lokis, né? Na primeira temporada. E aí ela acabou sendo destruída, aparentemente, né? Não se sabe o que vai acontecer, Não, mas enfim. e é como você disse, Alan. Se eles quiserem agora dizer que a TVA está cuidando dos Kangs e Pode, simplesmente não ter mais Kang, eles conseguem, é. entendeu? Não tem mais necessidade de voltar naquele, naquilo, né? Naquilo ali do universo, porque já não é mais uma questão, né? Não tem mais uma questão ali, pelo que eu entendi, né? Pois é. Então, Os Kangs rebeldes agora não vai ter guerra multiversal é, por causa do Kang, porque o Kang está sob e controle. Pode ter era, guerra por outro e problema. é porque eu ouvi falar que também vi histórias aí de que na primeira temporada a ideia era que tivesse a tal da guerra multiversal lá, né? Que a gente visse esse embate dos Kangs, né? Que a gente visse como é que tudo ali aconteceu. E eles tiraram isso aí. Por um lado, eu acho até positivo, porque a série ficou mais simples, né? Ficou assim. Teria sido mais sobre isso do que sobre a história do Loki, né? De repente. Porque no final fechou muito nele mesmo a história. A história foi sobre ele, né? No final das contas. Não, eu acho que ficou muito legal. Eu acho que ficou uma série Uhum. focada, né? O problema é o que é feito fora da série. Tipo, cada obra tratar o multiverso de uma maneira diferente. É, O problema é esse, mas como eu te disse, se né? você esquecer isso, tirar isso de lado, né? Você parar pra pensar que eles também não se relacionaram com o que estava acontecendo ali, né? Eu sei que muitos fãs tentaram. Eu lembro de muitas montagens que a galera fez tentando sincronizar o momento em que o Kang tá falando com a Sylvie e o Loki na primeira temporada, né? Com o momento em que ele percebe que a linha do tempo sagrado tá se desfazendo, né? Se ramificando ao máximo, Isso. né? E aí muita gente tentou sincronizar isso com o momento da Wanda, no Multiverso da Loucura. Enfim, tentou colocar vários outros momentos daquilo ali fazendo algum sentido, né? E eu acho que não precisava. Não teve ligação direta com aquilo, né? Não era. Então, Era tudo. Mas isso eu achei legal, porque foi um plot twist legal mostrar que
tudo era no final de. Era um plano. Aí vem essa questão. Era um plano do aquele que permanece. Aí entra um quesito. Se o Loki arrumar uma forma de dar um jeito ali, como ele arrumou, pois bem. Se não, acho que assim, 99% das opções era matar a Sylvie, continuar a linha. Todas as outras opções eram a linha sagrada continuava, independente do que fosse. Entendeu? É isso. Ou seja a trava de segurança lá do TA, né? Ou seja, matando a Sylvie e ficando do lado daquele que permanece, seja ela, a Sylvie se juntando com o Loki e matando aquele que permanece e ficando os dois ali, né? Qualquer opção. Qualquer opção. Então, não tem jeito, entendeu? A questão é essa. Aí eu achei legal esse plot twist, entendeu? Aí fica essa questão que a gente tentou debater. Ah, onde foi que o Loki conseguiu os poderes? Não sei. Não sei se foi quando a Sylvie transportou ele pro passado da TVA, ele ganhou deslize temporal. Eu acho. Se foi aquele que permanece que deu os poderes pra ele, pra se divertir com isso tudo, entendeu? Não, eu acho que o que aconteceu pra mim, né, do que eu entendi, foi que ele começou a mudar, né, a forma dele, a composição dele, sei lá. Do mesmo jeito que a Monica Rambeau mudou quando ela entrou no Rex, né? Que ela ficou diferente, né? Na WandaVision. Talvez ele mudou também quando ele caiu naquela coisa do como é que. Ah, meu Deus, como é que chama? Que ele ficava se torcendo todinho e voltava? Tinha um termo. Eu falei, esqueci agora, pô. Ficava torcendo todinho. Quando ele ficava. Que ele teve que se corrigir logo no começo, que ele teve que se resolver. Que o Morbius atravessou toda aquela pontezinha, foi até o TA e coisou para ele poder voltar. Ah, sim. É aquele aparelho que o Obi pede pro Morbius colocar e puxar ele pra se podar. Eu acho que, Pode ser. Eu acho que aquele momento ali foi que ele mudou alguma coisa ali, sabe? Porque foi coisa extraordinária que teve ali. Porque de fato a gente não. Né? Porque se você pensar bem, o deslize temporal que ele tinha antes era diferente. É isso aí, deslize temporal, era a palavra que eu queria dizer. O deslize temporal que ele tinha era físico. Quando ele consegue controlar o poder no final, é mental. Ele transfere a mente dele pro corpo dele nos momentos. Entendeu? É o que faz aquela. É o que faz a Kitty Pryde no filme dos X-Men, né? Dias de Futuro Esquecido com o Logan, né? Isso. É diferente do deslize temporal que ele estava tendo. No deslize temporal que ele estava tendo, fisicamente ele se transfere pro passado ou pro futuro. Tanto é que ele consegue podar ele mesmo. No final das Quando ele consegue controlar o poder, ele move a mente dele pro passado, né? Ou pro futuro, seja lá o que for, né? E pronto. No final das contas, diferente. No final das contas deu na mesma. No final das contas deu na mesma. Não deu na mesma não, porque senão ele conseguia ser dois Locks fisicamente presentes. Mas ele foi. Tanto é que quem podou ele mesmo foi o próprio Loki. Não, sim, mas é o que eu tô dizendo. Tá dizendo? Entenda. Quanto mais tu tenta desenrolar isso aí, mais complicado fica. Um é o deslize temporal quando ele tava sem ser puxado pela máquina do Obi. Entendeu? Ali ele não tinha controle daquilo ali. Sim. Aí ele teve que ser podado por ele mesmo. Quando ele foi podado por ele mesmo, não rolou mais esse deslize de fisicamente ele ser transferido sem ele querer. Ele, agora, no final, ele liberou, ele conseguiu controlar esse, que é a mente dele se transportando para o corpo dele. Não é como se ele se teletransportasse ali para a sala do aquele que permanece e já tivesse outro Loki lá e fosse dois Locks. Mas entendeu? É a mesma coisa também, porque ele usa a física ali. Até quando ele conversa com a Sylvie, né? Que ele consegue parar, né? E fica todo no escuro e depois ele volta. Não é a mente que ele tá. Só a mente que ele tá transportando. Entendeu? Não, então. Ele também tem tipo como se fosse sua mente. Ele também tem a matéria ali, né? Matéria e mente ao mesmo tempo, entendeu? Sim, é como se fosse uma junção ali, né? Então assim. Como se fosse uma junção dos dois. Por isso que eu digo, não é mas não é como era antes, que ele consegue ver ele mesmo, não é. A diferença só porque é tudo alinhado. É como o próprio Ouroboros, né? O Ouroboros, a cobra que come o próprio rabo, né? Isso. Então, assim, ele tá lá ao mesmo tempo que também tá fazendo as coisas. Parece muito aquele negócio do Dark, né? Aquela série Dark também, né? Isso, que também é muito boa. Então, assim, Viagem no Tempo Dark pra mim é uma confusão. é uma confusão.
Viagem no tempo não tem sentido, assim, não tem na prática, não faz sentido. Você é brincar com essas coisas e você tem que Mas é o que tem o. uma hora que você tem que abstrair. Se você tentar desenrolar muito, vai sempre cair em contradição, vai sempre ter Mas justamente o que o Ouroboros disse é parte da física quântica ou é parte de ficção científica? A Loki não é sobre física, é sobre ficção Uhum. científica, não é sobre teoria, Pois é, é sobre uma história sendo contada, né? pois é. E essa temporada 2 pra mim, ela marcou o seguinte: como esse Ke Huy Quan passou tanto tempo, o Obi, né, fora das telas, né? Porque ele votou em todo lugar ao mesmo tempo, ganhou Oscar, etc. Beleza. Mas em Loki, esse cara tá um absurdo. Ele tá muito bom, Alan. Ele tá muito divertido. Eu gosto muito do Obi. Parece que ele tá tão natural ali, sabe? Falando o que ele fala, as loucuras dele. Eu gosto muito. Pra mim, ele foi assim um destaque, porque, claro, ele é o personagem novo da temporada, né? Teve outros personagens novos aqui, mas ele é o maior participante, né? O maior destaque. Por outro lado, tem um destaque negativo. A Sylvie, pra mim, morreu na série. É, ela não era mais o destaque como foi, né, na primeira temporada, porque o negócio dela era voltar e ter uma vida normal, né, por assim dizer. Ela queria ficar quieta no Isso. canto dela, né? Aí na segunda temporada, agora ela, tipo, conseguiu o objetivo dela, ela não ligava mais pra nada. E pra ela tudo era qualquer coisa. E pronto. E pra mim a personagem. Eu gostei muito dela na primeira temporada. Essa atriz, pra mim, ela tava muito bem lá. Na segunda, ela tava, sabe? Como quem tava atuando sem vontade. Eu não Não, sei sei lá. se é isso, eu acho que é mais é porque a personagem dela perdeu a função. Ela não tinha mais a É. função que ela tinha na primeira temporada. Não era mais sobre ela, né, a história. Não tinha mais a ver com ela. Porque a história toda da primeira temporada girava em torno dela, né? O pessoal tava atrás dela, né? Ela ficava atacando o povo, né? E tinha toda a história do passado dela. E depois, no final das contas, tinha aquele objetivo dela de destruir a TVA, a AVT, né? Então, é, ela perdeu o sentido depois daquela temporada, né? Porque ela cumpriu o propósito dela que ela tinha na cabeça dela. Não tinha mais por que ela existe na série, né? Então, assim, o personagem dela perdeu o sentido. Assim como muito tempo eu também Pois achei, é. eu fiquei achando estranho também o apego que eles construíram do Loki em cima daqueles personagens ali, entendeu? Tipo, eu não quero ficar sozinho, os amigos, isso aqui. É uma coisa que no começo eu achei muito estranho, sabe? Mas depois quando eu superei aquilo, entendi que o negócio era mais sobre ele tentando se apegar a alguma coisa do que de fato a relação que foi construída entre eles, aí eu superei e entendi, entendeu? Isso. Porque ele começa a série. Tanto é que o primeiro episódio tem o mesmo nome do último episódio da série, né? O Glorioso Propósito. Uhum, Ele vem do MCU, né, daquele do Vingadores, né, com essa ideia do glorioso propósito, né. uhum. Aí no primeiro episódio ele fala muito disso. O velho Loki lá, ele morre pro Alioth fazendo as Asgards lá gritando glorioso propósito, né? Uhum. E tem essa questão do Loki buscar pra que eu existo, né? Qual é o meu glorioso propósito? Qual é o meu objetivo, né? Porque E a gente percebe que muitas variantes dele não buscam isso e não acham. A Sylvie, por exemplo, não tem essa gana, né? é, por, Ela não tá em busca é disso. porque a coisa toda foi construída dessa forma. O Loki era um personagem que ele queria o poder porque sim, né? Ele queria dominar os nove reinos, né? Queria vingança, né? Queria matar o próprio irmão, queria ser o rei de Asgard, dos outros reinos e tal, né? Fez um acordo com Thanos, então aquele Loki, né? Era ambição por ambição, né? Isso. Aí quando O do MCU, da timeline normal, ele teve toda a construção dele, se redimiu e se sacrificou para salvar o irmão ali no início de Ultimato, aí depois. de Guerra Aí Infinita. esse Loki que a gente vê lá do primeiro filme dos Vingadores, né? Que foi tirado daquele momento, né? Era um Loki que tinha essa visão de ambição e tal, ambição por ambição. E aí quando ele entra naquele mundo onde as joias do infinito são só brinquedos, ali não vale de nada, né? Tudo ganha outra perspectiva, né? Então, assim, é toda uma Isso. jornada dele ver que tudo que ele queria não era nada.
dentro de uma conjuntura maior do universo e de muitas coisas que estão acontecendo e que ele era só, por mais que ele fosse rei de alguma coisa, ele nunca era só uma coisa ínfima, né? Perto de um monte de coisa que estava acontecendo, de realidades e tempos e entendeu? Então era sobre isso a série, né? Era sobre esse entendimento, né? Do que Aí o objetivo dele durante a série em algum momento virou: não quero morrer só, é, do- né? Viver só. de repente ele começa a se preocupar, né, com as outras realidades, com as outras pessoas, com o futuro A de Sylvie, né? Que ele se apaixonou. aqui a Sylvie acho que foi um catalisador, mas eu acho que não foi o objetivo dele, né? Depois lá pelas tantas ele vê que não é essa a questão, né? No final das contas. É. Aí ele se apega ao pessoal da TVA e tal. Aí tem que ir atrás do Victor Timely. Vamos lá, entrar. Vamos atrás. O Mobius pra mim tá. O Owen Wilson manda muito bem. E até assim. Fico com pena do Mobius. Talvez ele não volte mais pra nada. Porque Acho que eles vão botar outros agentes na TVA e alguma coisa assim. Se a TVA tiver que voltar pra, sei lá, reunir Vingadores pra ir em busca do Kang numa guerra multiversal, eu acho que nem seja isso. lá o que Eu acho for. que nem isso acontece mais não, sabe? Acho que se a TVA tiver alguma participação, é só pra. É realmente só se tiver alguma coisa do Kang relacionada pra eles dizerem, olha, pra explicar o contexto do Kang pros outros, né? Porque quem tá fora daquela coisa toda, desse entrever todo da TVA e tal, não sabe de nada disso. Não sabe do Kang, não sabe dessa guerra multiversal, não sabe É. de nada, né? Então, assim, só se for isso. Mas eu nem acredito, não. Acho que a gente não vai voltar a ver a TVA e aqueles personagens todos, não. Nem o Morbius, talvez nem a Sylvie também mais. Então, Não, Sylvie pra mim já era. eu acho que. Ela quer viver uma vida normal, vai viver sua vida normal, mas Pois é, assim, eu gosto muito dela, mas já era, né? Não tem pois condição. é, eu acho que se Pelo voltar. menos o Eu Mobius. acho que se Pelo menos o voltar, só Mobius. se for mesmo. Ó, se a Sylvie voltar, seria só pra dizer pra alguém o que o Loki fez. Entendeu? Pra contar pra alguém o que aconteceu. Mas eu não sei nem pra quê, né? Só se fosse pro Thor, né? Que tá em outro também, né? O Thor tá lá vivendo a vida dele agora com o pai. Então, É. então assim, Eu não lembro também qual foi a última vez que eu vi o Owen Wilson tão bem assim, sabe? Porque é uma mistura de. Tem um certo humor nessa série do Loki, quando ele tá com o Loki, principalmente, né? Principalmente naquele episódio que eles estão visitando a feira lá tal. Mas ele sabe ser um ator dramático. Bom, entendeu? tem um, Eu não sei, eu não consigo pensar. Marley e eu, ele é o principal? tem um filme dele que eu gosto, que é, se eu não me engano, como é o nome do filme, meu Deus? Acho que é Meia Noite em Paris, se eu não me engano. Que é um filme em que ele volta no tempo também. Em que Olha ele aí. tá na França, ele é um escritor, e aí ele tem aquela coisa de, antigamente é que era bom, não sei o que, se eu pudesse voltar aquele tempo dos grandes escritores. E ele contracena com Tom Hiddleston Ah, também, nesse filme. eu sei qual é com o Rachel Isso, ele McAdams. volta no tempo, aí ele encontra ela, aí ela vai e encontra essa. Eu não sei se é ela mesmo que ele encontra, a Rachel. Enfim, ele encontra uma moça que também ela vive no passado que ele idealizava, e ela não se sente à vontade naquele tempo dela também. Ela também idealizava que num tempo mais passado ainda era melhor, quando não tinha nem energia elétrica, sabe? E aí eles voltam para aquele tempo, sabe? É muito. O filme é interessante também, sabe? Tem um quezinho assim, um quesinho dessa jornada do Loki, assim, sabe? Não do mesmo jeito, mas tem essa pegada do como a pessoa se sente, sabe? Em relação ao seu tempo, sabe? Ao propósito dela. Tem um negócio. É um filme muito bom também, sabe? Acho que vale a pena pra ver, Interessante, pra ver. interessante. Não lembro qual foi a última vez que eu lembro. Pronto, tá aí. Vou botar na lista aqui pra ver esse filme. E eu gostava da noite. Acho que foi o último filme que eu vi dele foi A Noite no Museu, entendeu? Eu lembro do É, eu próprio. realmente não, Assim, tem os estagiários eu não também, mas tinha assim, o estagiário é mais referência. Eu humor, não né? tinha referência muito dele fora o humor, né? Aí veio esse filme que eu assisti dele, e tirando isso, eu não tinha. Né? Ele tava. Realmente ele tá muito bem nesse filme nessa série do Loki, né? Mas eu não vejo ele voltando, não. Sinceramente, eu não sei se ele volta, não, pra o universo da Marvel. Eu acho que ele já cumpriu bem o papel dele, assim, sabe?
Isso. Aí também até a caçadora B15, ela só tava lá assim pra, sabe? Pra ser um papel de uma pessoa que se importa com o multiverso, Uhum. né? Porque assim. É... E pra. Ela vai ser a comandante da nova TVA, né? No final de tudo. É, Porque o Mobius mesmo perdeu a vontade, né? Ela que vai liderar a parada ali no geral, ela né? já tá ali, No né? final de Já tá tudo. ali, já tá participando e tal, enfim. Ela virou meio que a cabeça, né? Isso. E o Loki não preciso nem dizer, assim, o Tom Hiddleston nessa segunda temporada, eu acho que a série tem a seguinte questão. Tem um episódio que acho que no geral todo mundo detestou, que foi aquele episódio de Lamentes, que é o que ele foge com a Sylvie. A Lembra? primeira temporada? É, Ah, nem lembrava mais. que é o que eles fogem num trem lá e vão pra um planeta que tá tendo um apocalipse lá, não sei o que. Aquele episódio eu acho que é o mais fraco de toda a série. Toda a série. Aí nessa segunda temporada, o pessoal não gostou muito do episódio que eles vão capturar o Brad, né? Que é o episódio 2. É, eu acho que os primeiros pra mim foram meio fracos, na verdade, dessa temporada. Eu acho que pra mim foi engatar mais assim da metade pro final. Então, só que aí qual foi a questão? A temporada tem 6 episódios, né? Se Isso, os primeiros episódios são 2, isso. ele engata a partir do É, 3. exatamente. É. Aí teve uma coisa também que eles fizeram a mesma coisa. Você pode ver que eles mantêm a mesma questão, a mesma estrutura da primeira temporada. Na primeira temporada, o Loki é podado no episódio 4. Não é isso? Deixa eu ver. É isso. O Loki é podado no episódio 4. Do 4 pro 5. No 5 é o episódio das variantes do Loki, né? E fica aquele suspense. O que é que vai acontecer, né? E aqui, o episódio 4 é o da catástrofe lá, né? Que não funciona que é o maior anticlímax de todos, né? O Victor Time ele todo animado, né? Vou lá, e quando entra, vira espaguete, todo mundo fica sem entender o que vai acontecer, explode a parada, acabou o episódio, né? É, Sensacional, eu achei sensacional sim, isso, entendeu? foi um final realmente. Foi realmente. Acho que o ponto alto, né, ali, porque daí a gente não sabia o que mais ia acontecer, né? E a Marvel foi safada, porque ela não mostrou as cenas nem trailer do que acontecer nos outros 2 episódios. Aí ela lançou um trailer só com cenas desses 2 últimos episódios. Uhum. Que eu caí no erro de ver, eu não devia ter visto. Eu nem vi. Mas assim, eu pensei que ia ser uma coisa totalmente diferente. Eu pensei que eles iam ignorar esse tema. Eu pensei que eles iam ignorar essa temática de TA, de não sei o que. Eu pensei que eles iam por outro lado. Hum. Entendeu? Eu pensei que agora, não, agora é o multiverso mesmo, agora liberou geral, acabou o TVA, não, voltou tudo de novo, né? Mas fez sentido no episódio 6. Faz sentido porque que eles voltam com isso, né? Tanto é que são os episódios que o pessoal mais gosta. O pessoal que tava detestando a série, episódio que eles mais gostaram foi o episódio 5 e o 6. Por incrível que Eu pareça. confesso pra você que eu não vi muita repercussão dessa série. Assim, pelo menos pelo Twitter que eu acompanho. É, Sério? pelo Twitter que eu acompanho, mas eu não vi. Eu vi assim o pessoal se manifestando mais, como eu falei, mais na metade pro final, que foi bem quando eu comecei a comentar também alguma coisa, né? Porque tinha coisas boas nos primeiros episódios, não era desperdício total e tal, mas realmente começou a surpreender mais lá pra frente, né? Então, É porque o primeiro episódio é pra você consertar um erro da primeira temporada, né? O deslize temporal. É um erro entre aspas, porque a gente vai entender que é uma questão da segunda, né? É uma questão importante da segunda temporada. Mas é uma questão que tem que resolver da primeira, digamos assim. Beleza. Tanto é que dá a entender que tem um salto temporal entre o episódio 1 e o 2, né? Porque no 1, os agentes da TVA rebelde estão saindo pra uma missão que ninguém sabe o que é, né? E no 2, a galera, Loki e Mobius já estão indo atrás do Brad, né? Que tá lá não sei quanto tempo vivendo na linha, tá vivendo lá como ator. Lembra disso? uhum.
Que aí depois você descobre que não, ele desistiu da missão e tá vivendo lá normal. Ele gostou de viver, entendeu? Uhum. Então, rola um período de tempo. E você entende também que o Loki tá mais ali com Mobius e tá fazendo algumas missões, tão mais interativos ou algo assim do tipo. Então tem um salto temporal que a gente não entende quanto tempo é, né, entre o episódio um e o episódio 2, né? Porque o problema aí vem toda essa questão do Obi e tal, que eu gostei muito da forma que ele interage. A questão da viagem temporal aqui, que todo mundo achava que era impossível. É tipo de volta pro futuro, né? Você vai pro passado, dá uma informação, essa informação automaticamente chega no futuro, né? Achei legal isso. Simplifica, né, Alan? Menos. Como eu falei, para mim passou a ficar muito enrolado. E aí lá pelas tantas eu deixei de tentar entender. Então, assim, fui me guiando mais pela emoção do que pela razão. Tu acha que... Porque fica nesse vai e vem, né? Fica sempre aquela coisa de, quem foi que começou primeiro? De onde é que veio isso? O que aconteceu por aquilo? Porque a Ravonna voltou no tempo. Porque a Miss Minute sabe de alguma coisa que ninguém sabe. E a gente não sabe bem como é que aconteceu aquilo tudo. Fica tudo dito pelo não dito. É uma confusão o começo. Os dois primeiros episódios é muito confuso, né? Pois é. Eu sei que no final, no geral, o que eu posso dizer é que eu gostei. Não diria que foi perfeito, mas eu acho que, como eu falei, dentro da proposta da série, ela foi bem fiel. Ela fechou o ciclo dentro dela mesma, né? Contou uma história, teve um final marcante, né? E talvez tenha sido a melhor série da Marvel até então, né? E foi uma das coisas mais, como é que eu posso dizer? Mais assim. Bem escritas. É, É bem escrita foi bem mesmo. escrita. Teve menos problemas, por assim dizer, né? Então, assim, no geral, ela foi bem escrita mesmo, que você falou. E ela foi, como eu falei, ela é bem fiel a ela mesma. Ela é leal a ela mesma, ela tá lá, ela não tá muito mais preocupada em resolver coisas que estão fora do alcance dela. Não vai estar atrás de resolver o que acontece na série da Wanda, no filme da Wanda, ou do Doutor Estranho, ou enfim, dos Vingadores. Ele não é essa a questão, né? Então, assim, dentro disso, Mas é justamente pois isso, é, Alan. dentro dessa Porque não proposta, ela tá precisa. perfeita, tá ótima dentro do jeito que ela tá. Porque qual é a questão? Essa série deveria ter vindo antes de tudo, mas não deu tempo. A produção, sei Não, mas lá, pandemia. mesmo assim, se tivesse vindo, talvez não teria dado tão certo, entendeu? Se ela tivesse se preocupado muito com isso, talvez não teria dado tão certo, entendeu? Eu acho que ela acabou sendo como deveria ter sido, entendeu? Não precisava, porque talvez fosse complicar ainda mais, fosse se enrolar ainda mais, sabe? Então, eu acho que foi bom ela ter terminado, ter tido só essas duas temporadas, ter acontecido do jeito que aconteceu, né? Eu acho que foi uma série satisfatória. O resultado final dela foi alcançado, né? Pois é. Assim, é uma série que, por ser bem escrita, ela se dá o luxo de ter um episódio inteiro do Loki conversando com as pessoas, que é o episódio 5, né? Praticamente o science fiction, né? Quando ele vai atrás das versões originais do pessoal que ele acha que o pessoal vai lembrar dele, né? Mas não, são as versões originais da galera, né? Da TVA, né? Uhum. Que uns estão em linhas ramificadas, né? Outros estão na linha original. E ele se dá um episódio só pra isso, pra ele encontrar a galera, conversar, reunir eles, né? E é um episódio só pra se preocupar com isso, pra no final ele perder todo mundo e ele entender, né? Qual é o que é que ele se importa e despertar o poder dele, né? Pra você ver, pra você entender que é uma série e tem essa questão da ficção científica, né? Que o Obi ali explica pra ele um pouco ali. Muito bom, muito bom, muito. Tem todo. Assim, e também tem aquela questão do paradoxo, né?
Quem foi que escreveu o livro? Foi o Victor Timely? É, Foi o Obi, é o né? tipo de coisa que eu detesto, essas coisas de quando mexe com viagem no tempo, essas coisas, quando entra essa história de paradoxos, é uma coisa que eu não gosto muito, assim, por causa disso, porque fica nesse ciclo sem fim, né? Fica sempre a história do ovo e da galinha também, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? É uma questão sem fim. Pois é. E aqui, aí vem essa questão, né? Que também não ficou explicada. Ah, o Victor Timely. Ele recebeu o livro e a partir dali começou a estudar os negócios. Aquela variante é o que se tornaria um dia aquele que permanece, né? Ou não? Não sei. E eu acho que Todas as. nem vamos ficar mais sabendo disso. Acho que morreu. Pois é, todas as versões do Kang surgem do Victor Timely, daquela versão ali daquele garoto? Não sei. Vai ficar Entendeu? o eterno Ouroboros, vai ser eternamente isso. Vai ser assim, uma coisa deu origem a outra que Isso. acabou indo lá, que acabou voltando para poder dar origem a mesma coisa que seguir em frente e fica esse ciclo eterno, né? Que fim levou aquela variante do Victor Timely que estava tentando ajudar eles? Não sabemos também. É. Porque eu pensei que ele ia ficar trabalhando na TVA, entendeu? Que, Eu acho que sim, né? A menos que ele tenha voltado pro tempo dele, né? Então, pois é. Fica toda essa questão. Muitas questões. Mas é isso que o que eu gostei. Aquele que permanece, eu gosto dele por causa disso. Ele é um malandro, ele é um mentiroso. Entendeu? O Kang no filme do Homem-Formiga, mentiroso. Ele fala que. Ah, se o Homem-Formiga pegasse o negócio, ele ia libertar a filha dele. Não liberta, entendeu? Porque lá ele é mal desenvolvido. Ele poderia ser mais e não é. Entendeu? É muito raso. Tem poucos diálogos. Ele só tem um diálogo interessante com ele sendo vilão e um diálogo interessante com a Vespa original lá. Somente. Entendeu? uhum. Quando ele tá fazendo ela de refém lá e ele vai explicar um pouco dessas incursões, das invasões que ele fazia, matando os heróis, etc. Somente. Ele não é muito bem desenvolvido lá. E o filme não é legal. Agora, esse aqui é legal, é bem desenvolvido. A gente entende o panorama. Ó, eu mantenho essa timeline sagrada aqui para evitar. Porque eu sei que tem versões minhas que são menos benevolentes. Né? E o Loki, que era o egoísta, que é o cara que queria ser o rei, não sei o que, abriu mão do objetivo dele de viver com os amigos, né? Para viver eternamente sozinho, segurando ali as timelines em forma de Yggdrasil. Ficou legal, Alan. Esse final foi muito bonito. Eu Sim, sim, foi, achei muito bonito. foi bem poético, foi bem construído, né? Como eu falei, seguiu o caminho emocional direitinho, assim. Acho que não tem nem mais o que dizer. Aquela coroa dele, não sei se você viu, ela tem a mesma estrutura do castelo do Aquele que Permanece. Tipo, ela é preta com as paradas douradas colando ela. Uhum. É aquele conceito Como se fosse do é Kintsugi, né? O conceito do Japão é Kintsugi, eu acho o nome. o Wabi-Sabi, né? Não? Acho que é o Wabi-Sabi. Não, acho que é Kintsugi o nome. Wabi-Sabi? Não, tô confundindo com outra coisa. Deixa eu procurar. Eu acho. Deixa Kintsugi. Kintsugi. Que é o Wabi-Sabi, meu Deus, cara. De onde é que eu tirei isso? Kintsugi, aceitar e valorizar as imperfeições. Também conhecido como Kintsukuroi. É a arte japonesa de reparar uma cerâmica quebrada com Ah, o lasca Wabi-Sabi. espanada misturada com pó de É, o ouro. Wabi-Sabi também. É o Wabi-Sabi também. É o ideal De filosófico prata, platinado, japonês. metal seminar. É, tu tá falando da parte da estética, né? Assim. A parte mais assim. O Isso. conceito filosófico é o Wabi-Sabi. Que é o ideal Ah, filosófico tá. já. O ideal. Vendo aqui na Wikipedia, né? É o ideal filosófico japonês, assim como uma abordagem estética centrada na aceitação da transitoriedade e da imperfeição dos objetos e dos seres humanos. Essa concepção é muitas vezes descrita como a do belo que é imperfeito, impermanente e incompleto. É isso. Pronto.
Aí ele vai subir lá onde era o castelo daquele que permanece, tá? Já não tinha mais nada lá, né? Aí, né, faz um trono com os restos lá do ouro da parada, né? Bem legal. Eu acho que é até muito bonito até visualmente, né? Realmente, o conceito ficou bem legal mesmo. Ficou bem bacana. Eu espero que não mexam nisso, sinceramente, eu queria que não mexessem nisso, eu queria que deixassem isso quieto. Sabe assim, o final ficou digno, sabe? Eu não queria que desfizessem aquilo lá na frente, sabe? De repente fizesse alguma coisa pra tirar o Loki dali e acabar e bagunçar tudo de Não, não, novo. Deus me Então, livre. assim, eu queria que ficasse daquele jeitinho bonitinho lá e pronto. Não, o perfeito é jamais esse Loki ser revisitado. É, Todo mundo ficar na memória que ele tá lá. pois é. O que eu acho que vai acontecer? Alguém vai visitar ele lá em algum momento, a gente vai ver. Em algum filme futuro. Eu. Ou ele vai estar um velho barbudão, ou talvez o tempo não passou e ele vai ficar lá. E o que eu acho que estragaria era ele sair de lá, de algum jeito. É, Aí sim estragaria. eu queria que não mexesse mais nada com ele, deixassem quieto lá, entendeu? No máximo alguém conseguisse, se fosse pra ver algum coisa de tempo, ver se só a formação lá, né, das linhas do tempo em formato de Yggdrasil e tal, e pronto. Não precisava mais nada. Não precisava nem ver o Loki mais. Deixa lá. Aposenta o Tom Hiddleston, vai. Deixa ele fazer outras coisas da vida dele. Pois é, acho que é, também. Pronto, a melhor opção é essa. Deixa na memória, ficou legal, ficou marcante. Ele é o cara das timelines aí, é o cara do multiverso, né? Tá ótimo, tá excelente. Torcer aí que o Jonathan Majors, né? Torcer porque eu gostei dele como aquele que permanece. Mas se ele tiver de ser culpado, que seja culpado, né? Mas se ele não for culpado, que seja inocentado e volta aí a ser o Kang. Vamos ver que torcer que tudo se resolva. Eu acho que nem E não. precisa, sinceramente. Eu acho que nem precisa mais, assim. Depois do que aconteceu nessa série, né? Eu acho que nem precisa, nem faz muito sentido. Se fosse a Marvel, até trocava o nome do filme, tirava Dinastia Kang e colocava outro nome no lugar, porque eu acho que não precisava Rapaz. mais focar nele, assim, não tem mais sentido. Sim, eu acho que já deu. Quisesse fazer alguma coisa como. É porque eu não li a HQ pra saber como é a história, né? Que tem aquela coisa do Dr. Doom, né? Fazer todo um artifício e entra os Beyonders na história, né? Uma coisa assim. Então, se for pra ir por esse caminho, eu acho até prefiro. Não mexer mais com isso de Kang e linhas do tempo e deixa quieto, sabe? Foca só numa incursão só, né? Bota só É, ali. o Beyonder é uma versão que eu já vi em animação, por exemplo. O Hum, Beyonder faz um planeta que é o planeta de guerra, Battle, não sei o que, o Battle Planet, Battle War, sei lá, é um negócio assim. É, onde cada continente é uma temática diferente. pois é, eu. E cada um seria um multiverso diferente. Tá? Tem um multiverso Pronto. que é onde a Hydra ganhou. Aí pronto, nesse multiverso pode ter o Steve Rogers da Hydra. Aí pode ser o Chris Evans. Pois é, então Entendeu? assim, por mim pode seguir por esse caminho aí, entendeu? Não precisa mais do Kang. Pra mim, tira o Kang da história, já acabou. Deixa quieto, deixa a coisa de linha do tempo pra lá. Agora vamos focar só em Pronto. esse conflito de dimensões paralelas, não de linhas temporais. Acabou. Não? Funciona. Se for assim, cada continente um multiverso diferente. Aí seria o Guerras Secretas. Guerras Secretas é isso É, aí. que aí é o nome do segundo filme, né? Tem. Isso, que é um planeta onde seria uma grande incursão, assim, onde várias dimensões se chocam, né? E cada planeta, e cada continente, ou cada ilha, seja lá o que for, né? Surgindo desse choque desses planetas, dessas dimensões, surgiria uma temática diferente ali. E pronto. E o Beyonder tá se divertindo com a parada. Né? Isso aí é quando essa criatura dimensional tá comandando a parada, entendeu? É diferente. Não é um negócio feito sem querer, entendeu? É um negócio proposital. Quando tem um Beyonder por trás, né? É, Agora, o Dinastia Kang eu não faço ideia de em que caminho seguiria, né? não E é. se seria o Kang do Homem-Formiga, né? Ou se seria outro. Eu acho que talvez. Outra Eu variante. acho que a ideia fosse ser aquele Kang mesmo, né?
Mas agora não vai ser mais, eu acho. Acho que mesmo se o Jonathan Majors foi inocentado e tal, acho que a Marvel não vai mais querer essa polêmica pra cima dela, não, entendeu? Não, com certeza vai. Mas assim, se for pra manter o Kang, recast. Entendeu? Não, se for, Se se Jonathan for, se Majors. for, eu acho que o que pode acontecer no futuro é a Marvel colocar algum outro ator fazendo o Jonathan Major, o Kang, né? Com máscara e tudo mais, sabe? Assim, que você não consiga nem identificar muito a cara dele, né? Nossa, nossa. Né? Como a gente vê, porque quando você for parar pra ver o Kang no filme do Homem-Formiga, ele passa muito tempo usando aquela máscara, né? Aquele elmo. Então, assim, qualquer um pode fazer aquilo ali, entendeu? Não fica muita cara do Jonathan Majors marcada, né? Então, assim, pode muito bem botar qualquer outro ator lá, fazer e botar ele só pra ter uma participação pra ser derrotado pelo Dr. Doom, entendeu? E o Doom assumir a história. Pronto, acabou. Se mata de É, vez não essa coisa sei. toda de Kang e esquece. Pronto, acabou. Já foi resolvido, né? E tal. Não precisa mais Não revisitar essa sei. história. Sinceramente, acho que pra mim já deu. Pra mim já deu o que tinha que dar ali. O Loki já deu muito bem, terminou a história. Dos Kangs. É, inclusive aquela cena do Kang ali tem muita cara de ser refilmagem no Loki, né? Como é? Entendeu? Uma cara de refilmagem. Qual a cena tá falando? A cena do Mobius entregando um documento pra B15. Olha, aquele documento que você pediu. Entendeu? Não sei, pode ser, mas pode não ser Sabe? também, porque como eu falei, né? Eles já disseram que a série tomou o rumo que queria, né? Que era pra tomar desde o começo. Então, Não, tomou o rumo que queria desde o começo, mas aquilo ali pode ser uma adiçãozinha ali, né? Não precisa ser nada é demais, porque deixou entendeu? em aberto, né? Deixou tanta questão de, tá, resolvemos, tá, as coisas estão se resolvendo, como também pode ser, se eles quiserem continuar investindo nisso, pode, né? É. Mas é como eu falei, eu não É aquela vejo questão que a gente muito falou sentido. durante o podcast. O Kang, o Coliseu do Kang, aparentemente vai ser uma reunião deles, né? Comandada por aqueles três. O Kang que a gente viu no Homem-Formiga era um rebelde. Era um cara que estava causando, né? Confusão. Que foi isolado. E foi resolvida aquela questão, né? A TVA, teoricamente, está monitorando esses Kangs problemáticos. A gente também não sabe como eles estão dando conta deles, né? Se eles têm condição também e como resolver isso também, que não deve ser fácil, só chegar lá e podar, né? Não deve ser tão simples assim, que os caras também têm tecnologia grande, né? Então, se eles estão se reunindo para alguma coisa, talvez essa dinastia seja algo maior do que a gente pensa, entendeu? Não seja só um. Talvez seja essa questão, né? Eu espero Seja, que não, seja isso. sinceramente, eu espero que botem uma pedra em cima desse assunto e acabou, entendeu? Foca noutra coisa. Acaba com esse de Kang, É, pra... Não, eu queria ver o Kang. Agora sim, o que vai definir isso é esse julgamento do ator, na minha opinião. Que deveria definir isso assim, ou request ou abandona, entendeu? É o julgamento dele. eu Tá na mão disso aí. sinceramente eu já acho que a Marvel já decidiu, sabe? Acho que a Marvel já vai por outro Porque caminho. eu acho que não é problema não, pô. Eu acho que, tá, foi um filme ruim, Homem-Formiga, mas o problema foi o Kang ou foi o filme? Entendeu? Foi o filme e a polêmica em torno do ator, né? Então, meio que Então o estragou, problema é. estragou qualquer plano, assim, porque, querendo ou não, o ator, ele tinha o potencial dele, né? Ele tava em ascensão, né? Tinha filme, ele fez outros filmes também que ele tava protagonizando, né? E ele tinha um outro filme que foi cancelado, entendeu? Então, assim, muita coisa está sendo construída mais em torno do ator do que os planos em torno do personagem, pelo que eu entendo. A Marvel tem muito disso, né? Não é à toa que o Robert Downey Jr. durou tanto no MCU, né? Então, assim, eles pegam o ator é porque a Marvel vai muito mais orientada para isso, né? A pegar carona no que tá, do que é tendência, né? Do que tá pegando no mercado e tal, para construir os filmes dela, do que de fato pegar uma história e pensar naquela história, né? Isso. Então, Mas é só você ver. Em Loki, ele não tá foda? eu acho que ele cumpre um papel, mas eu não vejo ele também sendo grandes coisas ali, não. Naquele momento. Assim, lógico que quando ele é o cara que quando ele assume a figura do aquele que permanece, ele tem um papel, entendeu? Mas eu acho que aquilo ali não era o total.
potencial dele. Eu digo isso porque eu assisti aquela série que tem na HBO Max, Sim. É do Lovecraft, o. Lovecraft Country, né? Ele, É bom, é ele tá bom. muito bem lá, entendeu? Então, assim, ele tem potencial pra Isso. coisa maior do que aquilo, entendeu? Creed também, ele tá muito bem em Creed Eu 3. não vi. Então, assim, ele fez outras coisas, né? Ele fez outras coisas. Então, assim, mas agora fica meio sem, Não, né? eu acho que um filme só pra abandonar um projeto todo é Mas demais. porque aconteceram O tantas, problema maior é o problema judicial e dele. aconteceram tantas coisas, né? Então não foi só isso. Foi uma conjuntura de coisas que, né? É, Porque eu acho cedo demais pra já eu abandonar acho que isso, eles entendeu? não iam apostar tudo num ator que tá com essa fama e tal, de um jeito ou de outro, né? Eu acho que essa coisa não vai se resolver só com o julgamento dele, entendeu? Acho que um roteiro bom e um trailer foda salva o próximo filme. Tranquilamente aí. O Kang, né? O problema é o que vai ter daqui pra lá. Essa é a questão, né? Você vai encaminhar o povo, o hype do povo pra ir pra lá, ou você vai colocar um monte de obra, de filme, de série, tirando Deadpool, porque é tão fora da linha, né? Tão fora da curva. O resto, né? Vão ser um monte de obra genérica e de introdução de personagem que não vai levar em canto nenhum, ou vai ser algo tipo Deadpool que vai tá no multiverso, entendeu? Vai pegar o fanservice, essa é a questão, entendeu? A minha Esse opinião é o continua sendo a mistério. mesma. Acaba com essa história de Kang, já deu o que tinha que dar, independente do que aconteça. Eu acho que não precisa mais mexer com isso. Eu acho que essa era uma questão que, inclusive, eu achei problemática desde o começo. Quando eles começaram a mexer com isso em Vingadores Ultimato, eu disse, não acredito que eles vão por esse caminho, vai ficar nisso aí. Em Ultimato, Em Vingadores Ultimato foi quando eles começaram com essa confusão toda de, vamos voltar no tempo pra resolver as coisas. ah, Quando tá, começaram a mexer entendi. com isso aí, pronto. Mas não, alguém tem que fechar essa Mas porta. ali foi tão simples, ali foi Mas aí foi simples, o né? começo, é a abertura de uma porta. Que se você pode resolver Entendi. qualquer coisa através desse artifício, tudo perde sentido, né? Então, assim, eu acho que tá bom de alguém fechar essa porta. Eu acho que Loki fechou essa porta. Não precisa mais mexer com isso. Entendeu? E agora a próxima porta que tem que fechar é essa coisa de universos paralelos, de várias versões do mesmo personagem. Vamos simplificar, entendeu? Vamos simplificar. Tá na hora de fechar essa porta também aí. Acho que tem que se focar nisso aí, é o que eu espero. Pois bem. Alan, então, é isso. Acho que a gente não esqueceu de comentar nada do Loki, né? Acho que não. Da série. Acho que a série cumpriu seu propósito glorioso, né? Sim, com certeza, vai ficar na memória. Vai ficar uma série boa da Marvel. Uma das melhores, né, talvez. Gosto muito de WandaVision também, mas acho que essa foi bem assim. Foi bem, foi bem. Foi bem no propósito dela. Quero até rever esse último episódio aí, porque marcou. Foi marcante, eu achei bem legal. Uhum, Vou ver depois com mais tranquilidade, sabe? uhum. Com menos euforia. Então é isso. Obrigado aí a todo mundo que ouviu esse episódio. E Glorious Purpose. Propósito glorioso. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.